Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Nesta aula, vamos iniciar o nosso módulo sobre linguagens livres de contexto. Especificamente na aula de hoje, vamos falar o que é uma linguagem de contexto e também vamos falar de um dos seus principais formalismos de representação, que são as gramáticas livres de contexto, né? Você vai ver que as gramáticas livres de contexto, elas representam as linguagens livres de contexto de uma forma que ela gera sistematicamente as cadeias dessa linguagem. Então, as linguagens e as gramáticas livres de contexto, inicialmente, elas foram concebidas para a formalização sintática das chamadas linguagens naturais, né? Porém, foi visto, né, ao longo do tempo que as linguagens naturais são significativamente mais complexas. Nós imaginamos, ou seja, simplesmente aplicar linguagens livres de contexto não representaria esse tipo de linguagens naturais. Consequentemente, foi diminuindo o interesse em estudar linguagens naturais pelas gramáticas desse tipo. E aí, né, passou-se o quê? A verificar que as linguagens livres de contexto e as gramáticas livres de contexto possuem grande potencial para análise e formalização das chamadas linguagens artificiais, representadas aqui simplesmente pelas nossas linguagens de programação que vocês usam no dia a dia. Tá? Um aspecto importante a ser mencionado aqui é que nós estamos falando aqui, segundo a hierarquia de Chomsky. Quem não assistiu a aula de hierarquia de Chomsky, eu vou deixar aqui da, no link aqui na descrição do vídeo. Na hierarquia de Chomsky, nós vimos que as linguagens livres de contexto elas estão acima naquela hierarquia, né? Acima das chamadas linguagens regulares que nós vimos no módulo anterior. Na verdade, as linguagens livres de contexto são linguagens não regulares, com um escopo geralmente aplicado nas chamadas linguagens de programação. Tá? Então, aqui, ó, as gramáticas livres de contexto, que é o principal mecanismo gerador das cadeias que pertencem a uma linguagem livre de contexto, elas podem ser utilizadas para representar subconjuntos limitados de linguagens naturais. Então, um subconjunto ali das linguagens, por exemplo, uma frase ela é composta por um sujeito, um verbo e um complemento. O sujeito, o homem, né? A mulher, o verbo, leu, escreveu, complemento, um, adjetivo, vivo. Aí o adjetivo é ótimo, o adjetivo pode ser péssimo, o adjetivo pode ser vazio. Então eu consigo representar aqui um subconjunto limitado de linguagens naturais, né? Onde, nesse caso aqui, nas gramáticas, vocês verificam que os não terminais, né, que são os símbolos aqui representados por menor e maior, ou seja, que estão à esquerda da produção, né? Eles representam exatamente as propriedades dessa linguagem. Então, a gente pode ver aqui, ó, com as classes sintáticas bem definidas, né? Com elevado grau de intuição na construção das sentenças. Então, eu sei que uma frase é um sujeito, verbo, complemento. O que é um sujeito? Eu coloco aqui seria como se fossem os terminais, né? Então, a aplicação das gramáticas livres de contexto, ela se dá principalmente na formalização sintática das linguagens de programação de alto nível. Por exemplo, C, Java, Pascal, as linguagens que trabalhamos no nosso dia a dia de programador. Ou seja, por trás, né, daquele tradutor, do compilador daquela linguagem, nós temos ali implementações de gramática livre de contexto, em módulos como, por exemplo, analisador sintático, né, tradutor de linguagem, já no módulo em que eu faço a tradução de um código em alto nível para um código baixo nível, né, ou código intermediário, né, processadores de texto, eu faço o pré-processamento de texto, estou aplicando ali, posso estar aplicando uma gramática de contexto, as linguagens de consulta a banco de dados, uma série de outras aplicações. Então, a formalização completa da sintaxe exige dispositivos mais complexos, são as gramáticas do tipo 1, ou seja, gramáticas que estão acima das linguagens livres de contexto. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar no slide anterior é que as linguagens livres de contexto, elas são uma linguagem mais gerais do que as linguagens regulares que nós vimos. Então, toda linguagem regular, lembrem disso, ela é também uma linguagem livre de contexto, né? Mas nem toda linguagem livre de contexto é uma linguagem sensível ao contexto. Toda linguagem sensível ao contexto, aliás, nem toda linguagem sensível ao contexto é uma linguagem livre de contexto, mas toda linguagem livre de contexto também é sensível ao contexto. Então, acima das linguagens livres de contexto, eu tenho as sensíveis ao contexto. Quando eu pego essas duas linguagens, né,
A gente consegue, então, modelar um sistema complexo de programação, né, de linguagem de programação, porque as linguagens de programação apresentam essa dependência de contexto. Okay? Outro conceito importante, né, outra característica importante das gramáticas de contexto, é que elas são capazes de definir construções alinhadas. Né? Como, por exemplo, aqui, construções ocorrem com, por exemplo, o balanceamento. Né? Aqui eu tenho um exemplo de que seria essas construções alinhadas aqui, mais especificamente o balanceamento, como, por exemplo, em uma expressão aritmética, eu tenho que abrir e fechar os parênteses, né? Para fazer o balanceamento ali. Então, abrir um parênteses, fecha o parênteses. Né? Lembrando que em linguagem de programação, os parênteses, eles podem definir as operações, né? Ou qual operação, a prioridade que se vai executar na operação. Ou também o balanceamento, por exemplo, no fluxo de controle, né? If, end if, else. Então, a cada vez que eu abrir um if, eu tenho que fechar esse if, né? Eu tenho que terminar esse if. Ou também blocos, né? Módulos, procedimentos, funções, escopo e etc. Por exemplo, algumas linguagens você tem lá o bloco, você inicializa com begin, tem que terminar com end. Ou outras linguagens, por exemplo, Java, você tem que abrir uma chave para iniciar um bloco, fechar a chave para terminar aquele bloco. Se não colocar a chave, ele não vai fechar aquele bloco e vai dar erro. Então, essa é uma das principais características, né, das gramáticas livres de contexto, que ela consegue representar bem essa questão do balanceamento, ou do duplo balanceamento. Tá? Então, formalmente, uma gramática livre de contexto ela é uma quádrupla composta pelos seguintes componentes: um conjunto finito e não vazio dos símbolos terminais e não terminais, que é o vocabulário dessa gramática. Tá? Ela tem um alfabeto, que é um conjunto finito e não vazio, que a gente chama também de símbolos terminais. E ela tem também, que é o núcleo dela, que é o principal, que são o conjunto de regras de produção, também finito e não vazio, no formato alfa, que implica em beta, atendendo às seguintes condições. Agora, presta bem atenção para cá, que isso é fundamental para diferenciar uma linguagem livre de contexto de uma linguagem regular. Então, aqui, na linguagem livre de contexto, do lado esquerdo, eu vou ter exatamente, do lado esquerdo da produção, eu tenho exatamente um não terminal. Enquanto do lado direito, eu posso ter qualquer coisa, né, do meu vocabulário. Ou seja, eu posso ter um conjunto de terminais, conjunto de não terminais, incluindo aí o vazio. Tá? É diferente das linguagens regulares que nós vimos no módulo passado. Nas linguagens regulares que nós vimos no módulo passado, do lado direito das produções só pode haver um não terminal. Né? Vocês lembram disso, né? Aqui não. Aqui nas linguagens livres de contexto, ela tem esse nome exatamente por isso, porque do lado direito ela é livre de contexto, ou seja, do lado direito pode vir qualquer coisa, né? Quando falo do lado direito das produções, pode vir qualquer coisa, incluindo o vazio. E, obviamente, aqui nós temos S, que é a raiz da gramática, ou o símbolo inicial da gramática, e, obviamente, que esse símbolo inicial da gramática pertence ao conjunto dos não terminais. Então, nós temos aqui um exemplo de uma gramática, né, livre de contexto. Então, aqui o vocabulário dela tem expressão, T, F, aqui seriam os símbolos, né, terminais. Okay? Aqui nós temos o alfabeto, que são os terminais, e o símbolo inicial dessa gramática aqui, ou a raiz dessa gramática, é esse E. Tá? Então, nós temos a produção. E que implica em T mais E que implica em T que implica em F vezes T que implica em F que implica em abre parênteses, fecha parênteses, ou seja, aqui eu tenho balanceamento, né? Abrir o parênteses tem que fechar. F implica em A. Então, por exemplo, aqui, se eu derivar essa expressão, na verdade, essa gramática aqui, ela define exatamente uma expressão aritmética, né? Em que eu tenho como variável A e as operações soma e multiplicação, sendo que isso eu posso delimitar essas operações utilizando parênteses. Então, aqui, por exemplo, essa expressão A vezes, abre parênteses, A mais A, fecha parênteses. Então, eu posso derivar essa sentença, né? Derivar gerar a sentença a partir do símbolo inicial dessa gramática, né? Lembrando, novamente, a gramática ela é um mecanismo gerador, ou seja, ela gera sistematicamente as cadeias que pertencem àquela linguagem.
e somente as cadeias que pertencem àquela linguagem. Ela não pode gerar nada que não seja daquela linguagem. Eu sempre falo isso para vocês. E aqui, então, ó, tenho a expressão, né, que é o ele vai vir para cá, ó, ele vai vir para essa produção. T me gera FT, F vezes T, né? A, aí o F eu substituí por A, pela produção A, aí ficou A vezes T. O T aqui, ele vai substituir por F, né? Por essa produção aqui, TF. Ó. E o F vai ser, então, substituído por, abre parênteses, F, fecha parênteses, por essa produção aqui. Depois eu derivo o A, depois eu vou derivar novamente aqui o E, né? Começa tudo de novo. Agora só que o E ele vai derivar para essa aqui, ó, T mais E. E depois o T vai derivar para F, né? O F vai derivar para Azinho. O E vai derivar para um termo, né? Que é o que chama de T aqui. E o termo vai para o fator vai ser derivado em A, nesse caso aqui. É lógico que aqui há outras, né? Outras sequências de produções que vão derivar a mesma sentença. Vocês podem testar aí, certo? Okay? Mas o resultado final é o mesmo. Então, a linguagem gerada aqui, só para pontuar, pela gramática do exemplo anterior, ela compreende as sentenças que representam as expressões aritméticas corretamente formadas sobre o operando A, né? E com os operadores multiplicação e soma, e o alinhamento, né, das expressões por meio de delimitadores, no caso, abre e fecha parênteses. As subexpressões, elas são delimitadas através de parênteses, também são admitidas, quer dizer, eu consigo delimitar aquelas subexpressões lá. E aqui nessa linguagem, as cadeias que não haja correspondência do símbolo abre com o seu par fecha parênteses, não pertence à linguagem definida por esta gramática. Então não adianta nessa gramática, ou a linguagem, né, que essa gramática define, eu abrir um parênteses e não fechar. Por quê? Porque são elementos que são balanceados, né? Eles formam duplo balanceamento, eles vêm em pares, né? Então abriu, tem que fechar, tá? Então essa gramática, ela consegue modelar exatamente esse duplo balanceamento, ok? Então vamos ver esse pequeno exercício de fixação para entendermos como obter uma gramática livre de contexto a partir de uma linguagem livre de contexto. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, é AI, BI, tal que I é maior ou igual a zero. Isso aqui nós temos claramente a linguagem do duplo balanceamento, né? Onde a quantidade de A's tem que ser igual à quantidade de B's. Lembrando que nós vimos no final do último módulo, né, que essa linguagem aqui ela não é regular. E nós provamos que ela não é regular a partir da aplicação do lema do bombeamento. Então, quem não assistiu essa aula, eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo para vocês assistirem essa aula do pulpilema, né, o lema do bombeamento, para demonstrar que essa linguagem não é regular, ou seja, não existe, né, um autômato finito ou uma gramática linear ou regular que reconheçam, que defina esta linguagem aqui. Por isso que a gente vai utilizar os recursos de uma linguagem livre de contexto. Tá? E o segundo exemplo aqui é A elevado a I, C asterisco, B elevado a I para I maior ou igual a zero. Detalhe, é muito parecido com a primeira, só que a diferença é que agora eu posso ter zero, né? Esse C asterisco aqui é zero ou mais 6 entre A e B, e A e B tem que ter, obviamente, a mesma quantidade de elementos. Bom, então vamos ver aqui o exemplo na prática, né? Vamos ver aqui a resolução dele. Então, eu sempre costumo dizer para vocês que é melhor, quando a gente pega uma questão como essa, pensar nas cadeias que pertencem à linguagem e as cadeias que não pertencem à linguagem. Tá? Então, aqui, por exemplo, as cadeias que pertencem à linguagem. Então, como o I é maior ou igual a zero, então se o I for igual a zero, então eu não vou ter nenhum elemento de A, nenhum elemento de B. Então, a cadeia vazia, eu já sei que ela pertence a essa linguagem. Então, eu tenho que pensar que quando eu começar, né, o meu símbolo inicial da gramática, ele vai ter que me levar a uma condição de vazio, né? Ou seja, a produção vazia ela deve pertencer a essa linguagem já no início do meu símbolo inicial da gramática. A menor cadeia aceita, então, né, também, além do vazio, é a cadeia AB. Quando I for igual a 1, né, então eu vou ter um elemento de A e um elemento de B. Né? AA, BB, então tem dois A's, dois B's. Então agora o I é igual a 2, o I aqui é igual a 3, AAA, então 3 A's, 3 B's e assim por diante. Então todas essas são cadeias que pertencem à linguagem. Sempre também eu gosto de pensar nas cadeias que não pertencem à linguagem. Então, por exemplo, um A não pode. Porque se eu tiver um A, tem que ter um B, né?
É a regra aqui da linguagem. Não posso ter só um B, não posso ter a cadeia ABA, porque a ordem é AB, não pode ter um A aqui depois. Então, AB também não é aceita, BBB não é aceita, AA, BB, A, por exemplo, não é aceita, né? Por causa que vem o A aqui no final e assim por diante, tá? Então, são as cadeias que não pertencem à linguagem. Então, antes de eu mostrar aí, né? Agora que vocês têm a cadeia que pertence à linguagem, a cadeia que não pertence à linguagem, antes de eu mostrar a solução, pense aí, pare, dê um pause no vídeo e pense aí como seria, então, essa gramática. Ok? Então, a gramática aqui fica fácil perceber, então, que toda vez que vier um A, eu tenho que colocar um B. Então, entre eles, eu posso o quê? Repetir várias vezes, né? A, B, A, B. Na verdade, A, B, B, né? Então, sempre para cada A, eu vou ter um B, né? E aqui, como eu falei, ó, o S vai me levar a uma produção vazia, eu posso colocar aqui também o vazio como... porque o vazio, no caso, pertence à linguagem. Ah, Jefferson, se por acaso aqui aparecesse que i maior ou igual a 1, aí o vazio não poderia estar aqui, né? Aí a linguagem não aceitaria o vazio. Então, qual seria a menor cadeia aceita por essa linguagem? Seria AB. Então, bastava substituir esse vazio aqui por AB. Então, essa aqui é a gramática bem simples, né? Bem direta, que define essa linguagem, né? Vou ter, na verdade, um símbolo no terminal, que é o próprio S, e para cada A vai ter que vir um B. Tá? Para cada A vai ter que vir um B. É como se eu tivesse um contador aqui, né? Veio A, tem que vir um B. Veio A, tem que vir um B. Okay? Então, essa seria a nossa gramática que define essa linguagem do duplo balanceamento. Observe que essa gramática aqui, ela é uma gramática livre de contexto, né? Não interessa aqui, pode vir qualquer coisa. Porém, ela não é regular, como nós já havíamos falado, porque veja que depois do símbolo não terminal vem um símbolo terminal. Ou seja, depois de S vem um B aqui. E isso não caracteriza uma gramática regular ou linear. Então, por isso que essa gramática não é regular e, na verdade, ela é uma gramática livre de contexto. Okay? Aqui nós temos, então, um exemplo de derivação, né, de uma cadeia que pertence à linguagem AIBI. Né? Então, eu peguei aqui a cadeia AABB. Sempre faço esse teste para ver se realmente ela está gerando as cadeias que pertencem à linguagem e também se ela não gera as cadeias que pertencem à linguagem. Né? Então, por exemplo, é fácil perceber aqui, ó, quando vem o A, então, o A, né, o que ele faz aqui para gerar esse A? Então, ele vai pegar A, S, B. Agora, eu vou ter que gerar esse outro A aqui, aí eu vou gerar A, S, B. Então, sempre que eu gero um A, eu gero um B. Ó, tá? E no final, eu vou pegar esse S e vou substituir por vazio. Então, eu vou ter a cadeia AA, BB. Então, ele gera exatamente a cadeia, né, que pertence à linguagem. Mas, por exemplo, será que ele gera só um A? Tem que ver. Será que ele gera só A? Ele nunca vai poder gerar só um A, porque sempre que ele chamar o S aqui, ele vai pegar essa produção. E sempre que ele pegar essa produção, ele vai ter que gerar um A acompanhado de um B. Então, não tem como ele gerar um A. Também não tem como ele gerar um B. E também, olha, não vai ter como ele gerar um A, BA, porque sempre o A vai estar acompanhado de um B. E o S está bem aqui, ó, está no meio deles dois. Né? Então, ele sempre vai estar gerando AA, AB. Né? Aí ele vai poder gerar depois. Se ele gerar mais, fazer mais uma interação aqui, aí vai gerar AA, BB. Chamar mais uma vez, vai ser AAA, BBB e assim por diante. Então, ele nunca vai conseguir gerar um A no final aqui. Sempre vai estar terminando com B. E também nunca vai conseguir gerar só B. Né? Porque para poder gerar B, eu tenho que gerar um A aqui e assim por diante. Tá? E ele gera a cadeia vazia, né? Porque aqui ele pode chamar S, implique vazio direto. Ok? Vamos ver o próximo exemplo, então. Agora, é muito parecido com a questão anterior, só que agora eu tenho um C asterisco aqui, ou seja, eu posso ter vários Cs entre A e B, sendo que A e B têm a mesma quantidade de elementos. Então, de novo, a mesma metodologia. Pense nas cadeias que pertencem à linguagem. Então, eu tenho aqui o vazio, né, pertence à linguagem, né, porque como I vai maior ou igual a zero, então eu posso ter também 0, 6 aqui, 0 A's e 0 B's. Então, eu posso ter nessa linguagem, a cadeia vazia ela é aceita. Okay? Depois eu posso ter AB, ou seja, posso ter nenhum C, mas eu posso ter, por exemplo, AA, CC, CB. E olha que interessante agora. Se o A e o B forem vazios, né, ou seja, forem I for zero aqui, então eu posso ter só C. Né? Então eu posso ter um C, por exemplo, eu posso ter C, C, C e assim por diante. Porque eu posso ter 0 ou mais 6 aqui. Tá? Então essa é uma diferença interessante para a questão anterior.
E também pense nas cadeias que não pertencem à linguagem. Então, A, obviamente, não pertence à linguagem, porque tem que ter um B, né? A quantidade de A's tem que ser igual de B's. Só o B também não pertence. A, C, C não pertence porque não tenho a mesma quantidade de A's e B's. CB, eu não tenho a mesma quantidade de A's e de B's. AC, isso aqui é interessante, ó. A, C, B, C. Apesar de ter a mesma quantidade de A e de B's, e o C está entre eles, mas o C aqui, ó, esse C ele não está entre A e B, né? Ele está depois do B aqui, e essa cadeia não pode ser aceita, porque o C, ó, a posição dele aqui, ele tem que estar entre A, se ele aparecer, né? E se a quantidade de A for maior que a quantidade de A's e B's for maior que 1, ele tem que estar entre A e B, ok? Então, com base nessa análise, a gente pode, então, chegar na nossa gramática, né? Então, aqui, eu mantenho, olha, a questão do número de A's igual ao número de B's. Então, o número de A's é igual ao número de B's. Só que agora, ó, eu tenho agora uma produção aqui que me leva a um outro não terminal, que é o A. Eu acrescentei uma outra variável, acrescentei uma outra produção aqui embaixo, que é o A, que é justamente esse A que vai fazer, ó, o C asterisco, né? Então, como o S sempre vai estar aqui no meio, entre A e B, entre eles eu posso ter um C asterisco. Eu posso ter C ou mais, né? É o 0 ou mais 6 aqui, né? Entre A e B, né? E aí, aqui, obviamente, eu vou ter a produção vazia. Então, veja que essa gramática aqui, ela define exatamente a linguagem aqui representada. Aí, C asterisco, B asterisco, tal que é maior que zero. Por exemplo, se eu quiser gerar o vazio, é só pegar essa produção aqui, ó, S que implica em A que implica em vazio. Então, eu consigo gerar o vazio. Se a gente quiser gerar só o A, B, então eu venho aqui, ó, S implica em ASB, né? E depois esse S implica em A, depois o A implica em vazio. Aí eu vou gerar AB. Tá? Faça esse exercício aí. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar essa outra cadeia aqui, AACCBB, né? S que implica em ASB, então eu pego essa produção aqui. Depois eu vou pegar esse S, porque agora eu vou gerar vários 6. Então eu vou gerar 0 ou mais 6 aqui, né? Então eu vou pegar o S agora, né, aqui, vou substituir por... Aliás, antes disso, né, como eu tenho AABB, na verdade já vou gerar aqui AASBB. Se eu pegasse o A aqui, pessoal, eu não ia mais conseguir voltar para cá. Então eu só ia poder gerar um A e um B. Tá? Por isso que ele pegou logo aqui S e repetiu aqui o S, ele substituiu por ASB, tá? Bem aqui, ó. Ele pegou esse S aqui e substituiu por ASB. Por quê? Se eu fosse direto para o A, quando eu venho aqui para o A, eu não saio mais daqui, ele só fica podendo gerar C aqui, né? Como na minha cadeia eu tenho dois A's e dois B's, então ele já chama de novo aqui o ASB, essa produção aqui. Ok? Agora sim, aí ele vai pegar esse S aqui e vai substituir por A. Substituir por A. Aí ele vai pegar esse A aqui e vai substituir por essa produção, CA aqui. CA. Esse CA, então, ele vai substituir por, de novo, aliás, esse A aqui ele vai substituir novamente por CA. Tá? E agora eu já tenho os dois Cs que eu quero, então eu vou pegar esse CA aqui e vou substituir esse A aqui, no caso, por vazio. E aí eu tenho, então, a minha palavra que pertence a essa linguagem, ou que essa gramática define. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre gramática livre de contexto. Espero que tenham gostado. Forte abraço e até a nossa próxima aula.